Se você sente que a sua agência vive apagando incêndio, que você não está crescendo aquilo que você gostaria, provavelmente algum desses hábitos que eu vou citar ao longo desse vídeo, eles estão faltando para a implementação de uma melhor gestão do seu negócio. Sem dúvida, esses pequenos hábitos fizeram uma diferença enorme do meu time de vendas, de operação, de atendimento ao cliente e até mesmo rotinas financeiras que fizeram eu ter mais clareza para dentro da minha empresa. Então, eu trouxe as anotações aqui para a gente poder discutir, para você refletir sobre esses pontos e para você começar a partir de agora olhar para isso e implementar aí dentro do seu negócio. E eu já gostaria de começar esse conteúdo trazendo o primeiro ponto, que é revisar os funis de aquisição pelo menos uma vez por semana. Hoje aqui dentro da empresa, além da gente ter uma rotina semanal, no qual a gente faz uma abertura e a gente bate todos os negócios, a gente faz um fechamento que a gente faz o acompanhamento desse pipeline. Então, uma vez por semana, na segunda-feira, a gente faz a revisão de todo o forecast e na sexta-feira a gente entende se de fato aquilo dali avançou, em que estágio de fato ele está. O segundo ponto é ligar para um cliente por semana para entender o negócio dele. Então, o que eu faço enquanto dono da empresa? Eu ligo para os meus clientes, eu entendo como é que está o negócio dele, em que momento está, quais são as campanhas que ele vai fazer para dentro do mês, se ele está precisando de alguma informação, se ele está precisando de algum apoio para dentro da empresa dele, porque nesse momento eu não estou pensando nem em realizar uma venda, que ela pode acabar acontecendo, mas aquilo dali pode também gerar um maior relacionamento com ele e ele pode me indicar para outra empresa. Por outro lado, o meu terceiro ponto aqui é criar uma lista de oportunidades baseado nos meus seguidores. Então, naturalmente, você tem alguns seguidores já no seu Instagram, já nas suas redes sociais, que são pessoas que te acompanham diariamente. Tem um caso aqui muito emblemático dentro da empresa, inclusive aconteceu uma reunião na semana passada, que a mulher do Galvão Bueno, ela seguia a gente, simplesmente a mulher do Galvão Bueno. E quando a gente estava levantando essas oportunidades aqui, a gente percebeu não só o fato dela ser a mulher do Galvão Bueno, ela tinha um negócio e ela já acompanhava as nossas redes sociais. Então, quando a gente olha para os nossos seguidores, a gente percebe que esses seguidores são pessoas super interessantes, são pessoas que têm negócio, que elas só ainda não tomaram a decisão. E aí o que eu tenho que fazer ativamente é ir atrás dessas pessoas. Quarto ponto aqui é testar uma nova campanha de criativo por semana. Inclusive eu vou recomendar o meu outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que é um vídeo que eu mostro passo a passo como que eu construo o funil de aquisição aqui dentro da Turbo. Então todas as semanas a gente tem uma leva de criativos. Nessa leva de criativos a gente está ali atualizando as nossas campanhas. O nosso quinto ponto é atualizar os cases e portfólio no Notion pelo menos uma vez por mês. Então a gente aqui dentro utiliza o Notion para documentar, a gente tem um template, então a gente coloca lá o nome do cliente, qual que era o resultado antes, qual que era o resultado depois, o nome do cliente, o segmento dele, para quem que ele vende. Isso nos auxilia muito a criar esse modelo e essa padronização, e esse é um documento que para o time comercial, para o time de operação, para o time de sucesso ao cliente faz completamente diferença, e ter isso atualizado é muito importante para dentro da empresa. O nosso sexto ponto aqui é abrir uma caixinha de pergunta mesmo com poucos seguidores. Então, não só a nossa empresa, mas o nosso time de vendas, a gente tenta provocar isso para o nosso time para que eles abram uma caixinha de pergunta, essas pessoas fazem pergunta e o relacionamento ele começa por ali. Abri a caixinha de pergunta, as pessoas fizeram a pergunta, eu fui lá, respondi, e aí eu tenho meu time de pré-vendas indo atrás dessas pessoas diretamente. O nosso sétimo ponto é marcar reuniões com leads frios pelo menos uma vez por semana, mesmo sem intenção de venda. Ou seja, eu pego aquela pessoa que está fria ali no meu funil, marco uma reunião, entendo do segmento dele, entendo um pouco mais de como eu posso agregar e não necessariamente naquele momento eu realizo uma venda. Isso é muito importante porque, assim como eu faço para os meus clientes, esses leads frios, eles podem trazer oportunidade de negócio aqui pra gente. O meu oitavo ponto aqui é a gente fazer uma oferta nova por trimestre. Então, isso é um negócio que a gente está fazendo agora, então a gente fecha esse trimestre agora com uma oferta de estruturação para as empresas, e no trimestre que vem, como a gente tem o planejamento da Black Friday, eu vou empacotar uma solução que vai agregar mais valor, que vai ter mais valor percebido, e naturalmente é uma oferta bônus. Então, isso daqui faz todo sentido para dentro da nossa companhia. Então, 4 vezes por ano eu tenho 4 ofertas diferentes, e tendo essas 4 ofertas diferentes,
eu consigo vender muito mais para os meus clientes. A gente tem um nono ponto aqui que é enviar uma campanha de e-mail semanal para a base. Isso daqui é muito simples, é muito eficaz. O que a gente faz aqui dentro? A gente faz tanto dos conteúdos que eu tô fazendo aqui, que eu distribuo para minha base, eu faço de notícias, eu tenho a minha newsletter aqui da Turbo, eu posso comunicar coisas relacionadas ao meu segmento, coisas relacionadas ao faturamento, coisas que fazem sentido eu gerar valor para o meu cliente que está do outro lado da ponta. Então, isso é muito comum, isso é chamado de broadcast, inclusive esse é um produto que eu não só aplico aqui dentro da Turbo, mas eu também vendo para os meus clientes. Olha como é que isso é interessante e olha a importância da gente ter o próprio case da empresa sendo um case que a gente vende. Então, o nosso 10º passo aqui, a gente vai olhar em gravar áudios personalizados em propostas comerciais no WhatsApp. Então, você geralmente manda aquela proposta, você faz o follow-up, você faz uma reunião, mas você fazer alguma coisa personalizada depois do envio da proposta faz completamente diferença. O que a gente faz além desses áudios aqui dentro da Turbo? Os nossos vendedores têm o hábito de filmar o escritório, de filmar a operação, de falar quem que é o sócio, quem que é o dono da empresa, filmar algum case, falar que lembrou daquele cliente por determinada situação. Então, isso aqui é muito interessante pra gente. Aí, voltando um pouco mais para a área de produtividade, então eu tentei separar aqui para trazer de fato um negócio mais estruturado. A gente coloca aqui que a gente, no nosso 11º ponto, nós temos a daily todos os dias até que ela seja desnecessária. Então, se você tem uma equipe no qual ela tem um grau de maturidade muito baixo, é muito interessante que você faça daily todos os dias, que basicamente ela vai ter um único objetivo: entender se a pessoa cumpriu ou não aquilo que ela se propôs para o dia anterior e o que ela tem de planejamento para o seguinte. Então, basicamente, o que você vai fazer é um acompanhamento das tarefas. O desdobramento, uma dúvida, ela vem depois no acompanhamento individual, seu enquanto líder, enquanto dono da empresa, com o seu liderado. O nosso 12º ponto aqui é você utilizar o Slack ou o Discord, né, para uma comunicação assíncrona. Então, a gente aqui utiliza o ClickUp, a gente utilizava o Slack, né? Então eu coloquei o Slack aqui porque a gente utilizava o Slack, mas hoje a gente utiliza toda a comunicação da empresa dentro do ClickUp, e essa comunicação não só entre as pessoas, mas a gente faz uma comunicação voltada para os projetos dentro do ClickUp. Então a gente abre uma thread, começa a comentar sobre aquele projeto, dá sugestões de ideias, entende se o cliente está satisfeito, insatisfeito, requer atenção, e a partir daí a gente entende esse desenvolvimento. E aí, cara, antes de ir pro próximo passo, queria entender, você tá gostando? Isso daqui tá fazendo sentido para você? Se sim, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui e não esquece de se inscrever no canal, combinado? O nosso 13º ponto aqui é organizar as pautas da semana no Notion ou no ClickUp toda segunda-feira. Então, eu particularmente faço isso, todas as reuniões que eu participo, depois eu pego essas pautas e depois eu volto essas pautas para tarefas que eu tenho para fazer e pego essas tarefas e subo dentro do meu calendário. Então, eu tenho as pautas, eu entendo o que vai acontecer dentro das reuniões, baseado nesse entendimento, eu subo para minhas tarefas, essas tarefas viram atividade dentro do meu calendário. E aí o que desdobra disso, né, o meu 14º ponto, inclusive, é revisar as entregas da semana anterior às segundas com o time. Então, basicamente é o seguinte, se eu tenho uma reunião, um bocado de reunião numa semana, eu sempre ao final da semana ou na segunda-feira eu faço uma revisão e já vou para a reunião muito mais alinhado. O 15º ponto aqui é a gente automatizar pequenas tarefas com N8N, Make, pelo menos uma vez por semana. Então, aquela coisa que você geralmente faz manualmente, a gente tenta se provocar semanalmente, né? Como a gente já tem uma estrutura maior, como a gente já tem várias áreas aqui dentro da empresa, a gente tenta se provocar para que a gente possa, uma vez por semana, automatizar ou deixar mais inteligente o nosso processo. É claro, precisa ser, Vitor, automaticamente uma vez por semana? Eu preciso de fazer isso? Não. Às vezes, no seu negócio, faz mais sentido você fazer uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por trimestre, você faz uma lista de tudo e delega aquilo para o time. Entretanto, é muito importante que você faça. Esse é o principal fator. No 16º ponto, você vai revisar tanto o pipeline de venda quanto dos clientes ativos todas as sextas-feiras. Então, eu já falei disso na área de vendas, agora reforçando. A nossa parte operacional, a gente tem um fechamento toda sexta-feira, então a gente revisa todos os clientes e a gente entende muito mais sobre como eles estão e a partir disso, na próxima semana a gente já sabe quais são as ações que devem ser tomadas. Quando a gente olha aqui para o nosso 17º ponto, a gente tem bloquear calendário
para ter o foco criativo pelo menos 2 horas em alguma semana. Então, o que que eu faço? Vitor, ele pega no planejamento de domingo, então eu faço o planejamento do meu calendário no domingo, eu pego um dia da semana, entendo qual que é o melhor dia para eu fazer isso, geralmente está na parte da manhã, eu pego 2 horas da minha agenda para ter um bloqueio criativo. O que que é o bloqueio criativo, que é exatamente contra-intuitivo que as pessoas falam? Nesse momento eu vou buscar referências, nesse momento eu vou entender um pouco mais sobre o que o mercado está fazendo, sobre como eu posso aprimorar o meu negócio e eu fico focado naquilo. Não marco reunião, não participo de discussões, não saio da minha mesa de trabalho, a não ser para pegar um café e voltar para focar naquilo que eu me propus a fazer. Meu 18º ponto aqui é um negócio que eu gosto muito, que é basicamente a gente criar templates para tudo. Então, para proposta, para apresentação, para briefing. Então, a gente lida com muitos clientes, seja na parte de aquisição, seja na parte de entrega, seja nos projetos pontuais que a gente tem. Quanto mais padronizado, quanto mais documentado fica a minha entrega, fica muito mais palatável, muito mais fácil eu realizar aquilo com velocidade. Quando se fala de prestação de serviço, que é o que a gente faz na maioria dos casos aqui dentro da agência, a gente tem que lembrar que nós estamos tradando hora. Se eu estou tradando hora, eu preciso de entregar mais rápido. Eu vou entregar mais rápido se eu já souber o que eu tenho para fazer. Isso é um playbook. Então, quando você playbooka, você cria isso, fica muito mais simples. Inclusive, para a área de gente e gestão. Então, imagina o seguinte, você precisa promover uma pessoa. Qual que é o playbook de contratação? Qual que é o playbook de promoção? Qual que é o playbook de desligamento? Quando você tem esse template, faz todo sentido para dentro da sua companhia. Uma outra coisa aqui, que é o 19º ponto, que eu gosto muito de fazer também, inclusive eu tenho um swipe file de páginas, de copies, de anúncios que eu organizo. Inclusive vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse em comprar ele, de fato é um preço super simbólico, mas eu sempre estou alimentando de e-mails, de páginas, de criativos que a gente utiliza aqui dentro da empresa, porque isso dá muita facilidade para quando eu for criar alguma coisa, eu já tenho uma boa referência. Para os anúncios, isso nem precisa de falar, porque isso é algo fundamental. Mas quando se fala de página, eu gosto muito de ter referências, principalmente lá fora, que eu tenho bastante template de e-mail lá de fora, isso me ajuda muito. Então, se você não faz, sugiro muito, cara, viu um e-mail legal, viu um estático legal, viu um Reels legal, baixa ele, salva ele numa página, porque isso vai te dar muita referência futuramente. Outra coisa que eu faço aqui que tá ligada a isso, que é o 20º ponto, é padronizar as nomenclaturas de arquivo, pastas e tudo que você for fazer. Então, a gente tem a padronização, inclusive, do nome dos criativos, do nome das campanhas, do nome dos conjuntos de anúncios. Então, isso aqui pra gente é muito interessante. Isso aqui, cara, tira um tempo absurdo, né? E uma facilidade cognitiva de fazer as coisas. E também de achar, inclusive, depois, caso a gente precise. Quando a gente vai para o 21º ponto, eu olho aqui e tenho mandar relatórios simples de performance semanal ou quinzenal. Inclusive, se você quiser saber qual que é esse template, você vai lá no meu Instagram e vai me pedir ele. Me manda a palavra template, eu vou saber o que que é, não vou colocar uma automação, quero trocar ideia com você, quero te mandar isso. Vai no meu Instagram, me manda e eu vou te mandar esse modelo, tá? Então, isso daqui gera uma facilidade muito grande, porque eu tenho um modelo, e para o cliente é uma oportunidade muito fácil de absorver esse conhecimento. Agendar calls trimestralmente para discutir a estratégia, isso é um negócio que fez muita diferença aqui dentro da empresa. Então, pensa o seguinte, o cliente ele tem na cabeça dele que ele está trabalhando com você um mês. Ele tem na cabeça dele que você simplesmente é um trabalho mensal. A partir do momento que você faz um planejamento do cliente trimestral, isso muda tudo, porque na cabeça do cliente o contrato só acaba daqui 3 meses. E quando você faz isso e antes de fechar o trimestre você já apresenta o próximo, o cliente já, opa, eu tô na mão dele. Isso daqui muda. O nosso LTV mudou a partir da implementação desse hábito aqui. Por outro lado, né, você vai criar aqui uma vitrine no Notion para os clientes acompanhar as entregas. Então a gente faz isso hoje no Notion e no ClickUp. Então é o seguinte, quando eu preciso de falar aqui com o cliente, ele quer saber como é que tá acontecendo, o que falta aí no meu projeto. Eu pego, mando o link, esse link são as tarefas que eu tenho para fazer, é a documentação que eu tenho, isso fica muito aberto e a gente tem um nível de transparência muito grande aqui com os nossos clientes. E aí, dando sequência aqui no nosso 24º ponto, um ponto muito interessante que mudou o nosso onboarding, que o nosso time de CX faz hoje, é gravar um vídeo antes mesmo do onboarding. Então, fulano, poxa, a gente tá muito feliz que você tá entrando, nossa reunião é dia tal. Quando eu faço isso, meu cliente, cara, sente uma proximidade, um contato muito grande com o meu time. Isso muda muito aqui dentro
da empresa. Outra coisa, cara, que a gente ganhou muito em produtividade, a gente tinha umas reuniões improdutivas aqui na Turbo e a gente melhorou muito isso aqui, que basicamente é agendar reuniões apenas com pautas claras e enviadas anteriormente. Então, eu só participo de reuniões que eu tenho uma pauta, ou seja, eu vou discutir determinado tema e ela foi enviada anteriormente para, inclusive, eu me preparar para dar o máximo de mim naquela reunião específica. Então isso muda muito. Às vezes as pessoas gostam muito, eu tô em reunião, eu tô ocupado, não sei o quê. Qual que é a pauta? Por que você tá aqui naquela reunião? Faz sentido você tá? Vale o tempo para a empresa? São os questionamentos naturais que a gente precisa fazer. E aí uma coisa, né, que a gente agora tá implementando, isso daqui é bem recente, que é criar um mural com feedbacks bons e ruins dos clientes. Então meu time de CX, o Pedro aqui hoje, ele tá organizando todo esse feedback, tudo que é bom, tudo que é ruim, a gente tá organizando. É o mural dos clientes. Aqueles feedbacks que a gente tende a olhar muito, né, pro lado ruim. Quando a gente pega feedback bom, aquilo enaltece o nosso dia. Então, trazer aquilo ali para visibilidade no grupo, para postar no stories do Instagram, para dar visibilidade às coisas boas, isso daqui é muito importante. O nosso 27º ponto aqui é criar um canal. Aprendi hoje dentro do ClickUp. Isso daqui faz muita diferença, porque às vezes eu tô lá no YouTube vendo um negócio interessante, eu quero compartilhar com o time, mas também não quero perder aquilo. Então o que a gente fez? Criou um canal de aprendizados, a gente sobe essas informações, baseado nessas informações, as pessoas podem ou não assistir, não é obrigatório, mas a gente tá criando esse know-how e essa documentação. E aí, o nosso 28º ponto é documentar processos, mesmo que informalmente. Cara, eu falei anteriormente sobre a gente criar e padronizar, mas, cara, nem tudo precisa de um grau de maturidade muito alto. Nem tudo precisa de uma profundidade importante. Às vezes é um print, um vídeo simples, gravando a tela, filmando a tela, utilizando o próprio aqui o YouTube, o OBS, você grava, pronto, aquilo ali virou um processo, você sobe e armazena aquela informação. Isso é o suficiente, mas faça. Crie essa documentação. O 29º ponto, antes da gente fechar, é faça o one-on-one com seu time frequentemente. Se você tiver um time menos maduro, o que você vai fazer? Você vai fazer com maior frequência, ou seja, semanalmente, quinzenalmente. Se você já tem um time que é mais maduro, que já entende, já tem PDI, já tá desenvolvido, você vai fazer isso mensalmente. Então, essa é uma rotina que muda completamente, principalmente no nosso negócio. Nós temos muitas pessoas. Então, trazer essa proximidade é muito importante. E por último, um negócio que eu tenho aprendido mais recentemente, né, que não tinha muito a ver, inclusive, com a minha forma de gestão, é, cara, a gente conseguir celebrar pequenas vitórias e compartilhar isso com o time e elogiar as pessoas que estão próximas pelo trabalho delas. Isso muda muito a entrega para o seu cliente, a forma como a pessoa tá no dia a dia. E isso, sem dúvida, vai deixar um ambiente mais leve, um ambiente mais colaborativo. Então, se você curtiu esse vídeo, se isso fez sentido para você, não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse conteúdo. E, cara, vou deixar um outro vídeo aqui em cima que basicamente eu vou te explicar como que a gente construiu um canal inbound que ele vende pelo menos R$200 mil todos os meses. Então é isso, eu vou deixar esse vídeo aqui e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e tchau!